Oi, eu sou o Maxon, tá começando mais uma edição do Mask Horror. Depois de tanto tempo sem vídeos do Mask Horror, estou de volta. Ainda não no formato ideal, porque eu ainda não estou aparecendo. Quem sabe um dia eu volte aqui daquele jeitinho que era no começo e do jeito que foi por muitos anos. O Eu Ouço Gente Morta continua firme e forte às sextas-feiras. Então, caso você tenha chegado até este canal via os vídeos, que por um longo período chegavam às quintas e depois às terças e quintas, o Mask Horror pode não ter mais vídeo, porém, existe o podcast do Mask Horror, e caso você não conheça, fica aqui o convite para que você acompanhe aqui no canal, ou também em qualquer plataforma de podcast. Spotify, Deezer, Google, Apple. Eu Ouço Gente Morta tá em tudo quanto é lugar. Na verdade, esse vídeo tá acontecendo, eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao pessoal da Cine e da Imagem, porque eu fui convidado para a cabine de Hora do Massacre. Fazia muitos anos que eu não ia a uma cabine, que são essas sessões fechadas de cinema para jornalistas, né? Então o pessoal da Cine Comunicação, Imagem e Filmes me convidaram para ir à cabine de Hora do Massacre. Então está aqui esse vídeo no dia do lançamento. E se eu for convidado para outras cabines de outros filmes de terror, pretendo continuar fazendo isso. Esses vídeos mais curtos, falando especificamente desses lançamentos. Caso o Rômulo, que é meu camarada que grava o Gente Morta comigo, assista esses filmes e queira comentar, evidentemente que ele pode falar sobre lá no podcast. Mas aqui é só pra gente conversar de forma mais rápida de lançamentos. A gente tem tido muitos lançamentos, vários deles chegam aqui tardiamente, infelizmente. Alguns são até uma surpresa chegarem aos cinemas, como esse aqui. Eu sou muito fã dos diretores desse filme. Eles são ali um coletivo de diretores chamado RKSS. Já tinha assistido outros filmes desses caras e por isso mesmo essa expectativa. Na verdade são 3 diretores: François Simard, Anouk Wissel e Jon Carl Wissel. Esses caras, eles são famosos por terror adolescente. Eles fazem um terror adolescente com muito coração, com muita identidade, com personagens muito marcantes, uma dose dramática pesada, inerente a algo, no caso do Verão de 84, algo mais mundano, cotidiano. Aquele típico filme Spielbergiano, Stephen King dos anos 80. Aqueles amigos que moram no subúrbio, tudo tranquilo, vida ideal. E aí existe um serial killer rondando ali. Várias crianças desaparecendo. Adoro esse filme. Verão de 84 é um baita filme. Assisti recentemente de novo, justamente por causa da Hora do Massacre, e gostei mais ainda. E eles fizeram também o primeiro filme deles, que chama Turbo Kid, que também não deixa de ser um filme adolescente. Afinal de contas, o protagonista é um adolescente, mas é um filme pós-apocalíptico, bem nos moldes de Mad Max. Basicamente tira gasolina e coloca bicicleta. Mas muito sangrento, de novo, cheio de identidade, com excelentes personagens, excelentes vilões, caracterização, cenário. São filmes, assim, independentes. São filmes de baixo orçamento, então não são mega produções. E eu sabia que Hora do Massacre seria assim também. O extra de interesse de Hora do Massacre, no entanto, é que quem escreve o roteiro e quem se aproximou do RKSS para dirigir o filme foi o produtor executivo de REC, um camarada chamado Alberto Marini. Ele produziu os 3 primeiros REC. Então é um cara que tem conhecimento do terror. Para mim, REC é um dos mais impactantes dos últimos 20 anos. A franquia vai definhando e tal, mas os 2 primeiros REC eu considero muito. Um outro filme que ele também produziu, de 2011, chamado Enquanto Você Dorme. Se você não assistiu esse filme, eu recomendo enormemente. Ele é dirigido pelo Jaume Balagueró, que é um dos diretores de REC. O Alberto Marini também escreve Enquanto Você Dorme. Filmaço, hein? Pesadíssimo. Então me chega esse filme, esse slasher adolescente, ativista, digamos assim. Então a gente tem um grupo de ativistas que invade uma loja de departamentos. Loja de departamentos é essa que constrói seus móveis com madeira de floresta tropical. E eles vão lá para passar uma mensagem, para gravar vídeos e viralizar nas redes sociais, incentivando outros adolescentes, outros jovens, a fazer o mesmo na loja de departamento da sua cidade. Então eles vão lá com máscaras de bicho, com sprays e com mensagens espalhadas por todo lugar. Eles entram, eles se escondem, esperam todo mundo ir embora, a loja fechar, por eles fazerem isso. Só que eles não contavam que um dos seguranças noturnos é um baita de um sociopata, psicopata, adepto da caça primitiva, e tá num dos seus piores dias. O maluco é grande e muito nervoso, e aí chega essa molecada lá. Fora isso, tem o lance do irmão dele ser alcoólatra, e ele ter sido quase demitido nesse mesmo dia. Então são umas coincidências que tornam essa pessoa uma bomba relógio, essencialmente. E aí quando ele percebe o que está acontecendo, ele sai à caça.
E é meio que isso, assim. Então, o que eu acho interessante do filme são algumas tentativas de subverter o slasher tradicional. Slasher que se reinventa quase que anualmente. Se você pega a história do gênero desde os primórdios, você sempre consegue encontrar um filme muito significativo para aquele período histórico, porque ele encapsula muitos dos medos, anseios, muitas das críticas e dos vômitos sociais políticos da sua época. Alguns mais, outros menos. Alguns se tornam muito icônicos, outros passam desapercebido. Eu acho que esse aqui, infelizmente, vai passar desapercebido, porque por mais que eu tenha problemas com o filme, que eu acho que ele perde muitas oportunidades de potencializar o que ele tem de interessante, ele ainda merecia um destaque por ele ser um espelho de si mesmo, assim, ele projetar algo, mais na teoria tem algo a dizer do que necessariamente do que é colocado na tela. Em termos de filme em si, eu acho que os diretores foram muito felizes. Eu li entrevistas com eles com relação a como o orçamento era enxuto, como eles não tinham um grande cenário para lidar, então eles passam a ideia de que esse departamento, essa loja de departamento é realmente grande. Ao mesmo tempo que, como a molecada fica presa ali, é extremamente claustrofóbico. Então, rapidamente, o filme se torna um jogo de gato e rato, rapidamente. Quando eles se veem numa situação extrema, eles agem de uma maneira bastante verossímil, digamos. Mas eles não confrontam um assassino, eles não são nenhuma ameaça. Então a gente não tem grandes momentos de fuga, de perseguição, digamos assim. E esse filme tem um problema muito sério. Ele esquece rapidamente algo que aconteceu imediatamente antes. Então aquele personagem que foi tido como morto e se machucou de uma maneira drástica, ele volta como se fosse uma grande reviravolta de roteiro. Ou então ele se machuca de forma cruel e muito gráfica, e isso não é levado em consideração nas cenas seguintes, como se ele tivesse se recuperado magicamente. Então, para um filme tão de sobrevivência, digamos assim, isso acaba pegando, sendo um ruído, acabou me tirando do filme, não vou negar. É de longe o filme mais fraco desse coletivo de diretores. Caso você só chegue até esses diretores através do Hora do Massacre, eu recomendo muito que você vá atrás dos outros filmes desses caras, porque são muito bons. Eles têm um filme do ano passado chamado We Are Zombies. Esse eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas parece muito bom também. Mas na ideia de tentar subverter o lance da Final Girl, o lance de que as vítimas usam máscara, tudo isso eu acho válido. Só que eu acho que não foi potencializado o suficiente para se tornar um filme relevante, um filme que se destaque, um filme que, nossa, Hora do Massacre, Wake Up, que baita filme. Infelizmente não tem nada disso. Eu gostei do final. O final ele é bem brutal, ele é bem desesperançoso, digamos assim. Eu sempre admiro filmes que vão para esse lado, porque eu sei como as pessoas saem do cinema depois de ver um final assim. Nunca vou esquecer a galera saindo do nevoeiro. Não tô dizendo que é o mesmo nível, mas ele é um final que tem uma mensagem bastante sombria, digamos assim. Então é isso, no cinema, Hora do Massacre, mais uma vez agradecendo Cine Comunicação e Imagem Filmes pelo convite, por terem lembrado de mim depois de tantos anos, faziam anos que eu não ia ao cinema, numa cabine de filme de terror. E se eu for convidado de novo, irei e voltarei com esses vídeos mais curtos pra gente conversar mais sobre cinema de terror recente. É isso aí, beijo, tchau.